Eu quero falar sobre a obra da cruz. Nesse roteiro de ministrações, nós vamos num crescente, tocando nos assuntos fundamentais da vida cristã, e a cruz de Cristo, ela é um pilar. Paulo chega a dizer que se não fosse a obra da cruz, a ressurreição de Jesus, o sacrifício no Calvário, seria vã a nossa fé. E realmente a obra da cruz ela é um marco, não só um marco no calendário da humanidade, anos antes de Cristo, séculos antes de Cristo, ou anos e séculos depois de Cristo, mas a obra da cruz é um marco na eternidade. E a cruz, ela representa não só para nós, cristãos, mas como para qualquer outra pessoa na face da terra, e representa para o mundo espiritual, representa para o maligno, um marco, um fato irreversível, incontestável, que muda a história do homem, muda a minha vida, muda a sua vida. A crucificação, ela sempre foi uma forma de punição, de castigo, uma condenação típica do direito romano, e até hoje estudado no mundo inteiro. Crucificação era uma das formas mais cruéis de condenar e destruir um criminoso, um impostor da lei. Geralmente isso acontecia para os escravos, para as pessoas de uma classe social mais baixa, para piratas. E aconteceu para Jesus, como a pior condenação que uma pessoa poderia receber, Jesus recebeu. A crucificação, ela era um espetáculo de horror. E o propósito dos romanos com a crucificação era, além de punir aquele indivíduo, estabelecer mesmo um espetáculo que publicava para aquela cidade, para aquela sociedade: olha esse crime, não vale a pena fazer esse crime, cometer esse crime. Então, mostrava à população que aquele crime não valia a pena. Esse era um dos propósitos. A exposição do condenado nu, seja carregando a viga, a tora de madeira, seja andando pela cidade, seja exposto ali, era uma questão de vergonha, mas também uma questão de dar um grau de terror, de horror a esse fato. E era acompanhado de uma questão que os médicos explicam muito bem, que era a morte mais dolorida, porque a crucificação fazia com que o indivíduo morresse lentamente, às vezes por dias na cruz, morrendo de dor, de exaustão e muitas vezes por asfixia. Era uma dor sofrida, era uma morte sofrida, era uma dor insuportável. E Jesus sofreu essa dor na cruz do Calvário. Geralmente, o poste principal, a vertical, ficava no seu lugar afixado continuamente, um lugar fora da cidade, e o condenado carregava só a trave, que pesava cerca de 45 quilos. E debaixo de muita dor, a Bíblia relata de açoites, sangrando pela cruz de espinhos. O condenado, e no caso Jesus, ele andava como um amaldiçoado, cheio de vergonha, zombado e cheio de pesos. Não só o peso da cruz, mas o peso da vergonha. E para Jesus, não só o peso da cruz ou da vergonha, mas o peso do meu pecado e do seu pecado. E ele era crucificado, os cravos entravam nos seus ossos, no seu corpo, e os médicos dizem que o processo de morte, com os vasos sanguíneos estourando, o corpo inchando de todo tipo de líquido que vazava, água, sangue, fel, todo tipo de
episódio de dor, de destruição, todo episódio de dilaceração do corpo, internamente e externamente, era um horror não só para os que viam, mas sobretudo para quem sofria aquilo. Jesus sofreu tudo isso que eu não consigo descrever. Por mim e por você. Por causa dos pecados que eu pratico hoje. Por causa dos pecados que nós continuamos praticando e às vezes só porque nós não nos empenhamos em santidade. Jesus foi condenado pelo Império Romano, debaixo das leis romanas. A pior morte, a morte de cruz. Isso não foi porque os homens quiseram fazer com Jesus o que eles bem entendiam, foi porque Deus decidiu que seria assim. A pior condenação para o homem mais justo, puro, que já passou nessa terra, para o Filho de Deus que sem pecado, absolutamente santo, se entregou para morrer no meu lugar e no seu lugar. A palavra do Senhor diz em Gálatas, capítulo 3, verso 12, ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Alguns creem que a igreja vem e substitui Israel. Isso não é bíblico. O amor de Deus, a perfeição de Deus, a aliança de Deus com o seu povo não comporta, em hipótese alguma, Deus deixar Israel para lá. Por mais que Israel tenha pecado e sofrido os danos dos seus pecados, seja com destruição, seja com escravidão, levado cativo para outras terras, Deus continua com seu amor e sua misericórdia sobre o povo de Israel, e o povo de Israel tem ainda um plano diante de Deus a ser cumprido por toda essa terra e por toda a eternidade. Mas o propósito de Deus não é que a igreja venha e substitua Israel, mas que a igreja seja inserida num povo que a Bíblia chama de povo de Israel. Por isso, Paulo diz aos Gálatas, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, a todos aqueles que não são de Israel, em Jesus Cristo. Com seu sacrifício na cruz do Calvário, o Senhor nos alcançou com salvação, com o derramar do seu sangue, nos limpando, nos purificando e nos inseriu no seu corpo, nos inseriu no seu povo. A importância da obra da cruz é algo que nós não alcançamos e vamos passar a eternidade adorando ao Senhor por isso. E ela precisa ser vista, estudada, lembrada o tempo todo, porque a cruz de Cristo é a minha salvação, a sua salvação. E quando eu falo a cruz de Cristo, eu não estou falando do objeto, mas eu estou falando da obra de Jesus na cruz do Calvário. O texto diz que a fim de recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Então eu e você, pela cruz, fomos salvos, redimidos, resgatados, perdoados, purificados, reconciliados com Deus. E é sobre isso que eu quero ministrar a todos nós hoje. No site do Projeto Adoradores você encontra uma série de ministrações chamada Autoridade da Cruz, Autoridade da Palavra e Autoridade do Corpo. Nessas ministrações eu falo sobre como qualquer discípulo de Jesus, qualquer pessoa que nasceu de novo mesmo, qualquer pessoa que quer andar com o Senhor para valer, não apenas frequenta a igreja, mas se submete à autoridade da cruz, se submete à autoridade da palavra e se submete à autoridade do corpo de Cristo, que é a igreja local, ou é a igreja de Jesus na terra, expressa pela igreja local em cada localidade.
Eu e você precisamos estar debaixo dessa autoridade. Essas ministrações, vale a pena depois você ouvi-las, elas nos mostram como que qualquer caminho de vitória passa pela autoridade da cruz, a autoridade da palavra e a autoridade do corpo de Cristo. E isso desdobra em submissão, em respeito às autoridades da terra. Seja o policial, seja o porteiro, seja os nossos pais, sejam os governantes, os juízes, autoridades de Deus colocadas nessa terra em que eu e você nos submetemos a ela, ou a elas. O próprio sinal verde ali, ele representa uma autoridade sobre o motorista e nós somos beneficiados em todos os aspectos quando nos submetemos às autoridades. Se é assim com as autoridades da terra, muito mais com as autoridades espirituais, com a autoridade da cruz, a autoridade da palavra e a autoridade do corpo de Cristo. Eu me submeto aos líderes que Deus coloca sobre a minha vida. Eu me submeto aos irmãos que Deus coloca ao meu redor. Eu me submeto aos irmãos que eu lidero. Eu me submeto ao que a palavra do Senhor diz. E no caso da cruz, eu me submeto a um único caminho de renúncia, rendição, humildade, quebrantamento aos pés da cruz de Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus. Se eu e você não prestamos atenção, se eu e você não damos ouvidos, se eu e você não entendemos alguma coisa, qualquer que seja a situação, eu e você precisamos ir para diante do Senhor e dizer: Espírito Santo, eu quero entender a mensagem da cruz, eu quero me submeter à autoridade da cruz, eu quero alcançar com meu intelecto, com minha alma, com o meu corpo, mas acima de tudo com o meu espírito, eu quero alcançar entendimento sobre a obra da cruz de Cristo. Por que que o Senhor morreu na cruz no meu lugar? O poder da obra da cruz. Eu quero, Senhor, me submeter à autoridade da cruz. Significa, qualquer conquista verdadeira desta vida vai passar por um caminho que é o caminho de cruz, que é um caminho de renúncia, de humildade, de rendição, de quebrantamento, de submissão. Isso vale para um casamento. Todas as vitórias de um casamento passam pela autoridade da cruz, da renúncia, da humildade, do quebrantamento. Isso diz respeito a filhos, as conquistas com relação a filhos, com relação à profissão, com relação a trabalho, a rendimentos, à amizade, as conquistas e realizações com relação ao ministério, as conquistas e realizações com relação ao reino de Deus. Tudo isso passa por um caminho, que é o caminho da cruz de Cristo. Nenhuma conquista verdadeira, legítima, genuína, de valor, vai nos levar por outro caminho, de soberba, de autoritarismo, de independência, de ser do jeito que eu quero, ou de pecado, ou de... Não é a carne, não é minha alma, mas o meu espírito precisa se render à cruz de Cristo. A palavra do Senhor diz, Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 18, nós lemos também, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o mestre. E nós não somos apenas cristãos nominais, nós somos discípulos de Jesus. Portanto, nós nos submetemos à cruz para nos tornarmos semelhantes a Ele.
E para eu ser semelhante a Jesus, eu preciso fazer o que Jesus faz, eu preciso viver nos mesmos padrões que Jesus vive, eu preciso ter os mesmos valores que Jesus tem, eu preciso me submeter a Ele. Então, tende em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, que sendo Senhor de todo o universo, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo até a morte, e morte de cruz. Esse é o caminho de eu e você nos submetermos à autoridade da cruz. Por isso que Paulo vem e diz, olha, os homens acham loucura essa mensagem da cruz. E eu confesso a você que eu acho loucura inúmeras vezes que o Senhor me diz, você precisa ir para a cruz, Sóstenes. Na hora que você está em qualquer conflito, seja conjugal, seja emocional consigo mesmo, seja em desafios da vida, o caminho legítimo de qualquer conquista é o caminho de renúncia, de cruz, de humildade. Paulo diz, longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. É pela cruz que nós crucificamos nossa carne. O apóstolo Paulo ensina que essa natureza pecaminosa, carnal, ela não morreu, ela continua aqui. Quem me livrará desse corpo de morte? É o que Paulo diz. Eu e você não podemos ter a ideia fantasiosa de que, como andamos com Deus, a gente vai ficar muito jóia, muito, uau, a gente vai vencer todos os pecados. A nossa natureza carnal, ela continua em nós e é ela que nos leva para o pecado, é ela que nos abre para as tentações, é ela que nos leva para as nossas mazelas, para as nossas questões que precisam ser vencidas. Mas eu e você precisamos colocar essa natureza na cruz. Paulo diz assim, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu me pego fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Então, não há como nós termos uma ideia religiosa de que a gente vai melhorando e daqui a pouco a gente nem peca mais, a gente já... Não. O pecado jaz grudado em nós, mas nós não somos mais essa natureza pecaminosa. Nós nascemos de novo, o nosso espírito renasceu para Deus. Então agora nascemos de novo como uma nova criatura em Cristo Jesus. Então esse Sóstenes carnal que está aqui, que peca, que constrange o Senhor, que apaga o Espírito Santo, que entristece o Espírito Santo, que precisa ir para a cruz todos os dias. Essa natureza pecaminosa tem que ir para a cruz todos os dias e vai ficar aqui até o último suspiro de vida. Mas quanto mais eu me fortaleço em Deus, quanto mais eu encho o meu espírito do Espírito Santo de Deus, me nutro da palavra, mais eu fortaleço o ser espiritual que eu sou em Cristo. Então, esse ser espiritual é que diz à tentação, diz ao pecado, diz a qualquer irritação da minha própria natureza ou da minha alma, qualquer ferida, qualquer amargura, qualquer dardo do inimigo, e eu declaro a minha natureza carnal, você vai para a cruz e quem vai me guiar é o Espírito Santo. E é a cruz quem nos leva a crucificarmos a carne. É na cruz que nós colocamos essa natureza pecaminosa que eu e você somos. Não tem a utopia de que alguém é santo, que alguém vence e você é um pecador miserável. Todos nós somos pecadores miseráveis e todos nós precisamos todos os dias levar a nossa natureza pecaminosa, nosso velho homem, para a cruz de Cristo. E essa é uma característica central da obra de Jesus na cruz do Calvário. A palavra do Senhor nos diz também que pela cruz nós somos reconciliados. Leia comigo em Efésios capítulo 2, verso 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito.
Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Assim como a cruz nos leva ou nos abre a oportunidade de crucificarmos nossa carne, a cruz nos abre a possibilidade de sermos reconciliados com Deus. Essa é uma característica da obra da cruz. Todas as vezes que o maligno te enviar um dardo, uma seta, de qualquer questão, te colocando para baixo, te trazendo complexos, vergonha, constrangimento, qualquer peso, qualquer amargura, você precisa levar a sua natureza carnal para a cruz. Você vai para a cruz, minha natureza carnal. Sóstenes, eu vou para a cruz agora. Sabe por quê? Porque a cruz é o lugar onde eu vivencio o mundo espiritual, essa realidade que eu fui reconciliado com Deus. A palavra do Senhor nos diz que a cruz também é o caminho pelo qual nós compreendemos o Evangelho de Jesus. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que a sabedoria intelectual, principalmente naquele tempo, de Paulo totalmente envolvido por todo o contexto filosófico, intelectual da Grécia, olha, Paulo está dizendo nada dessas coisas, da alta, da mais elevada sabedoria humana, nada disso importa. Eu não prego o Evangelho por conta disso, para que a mensagem e o poder da cruz não seja anulado. Então Paulo está dizendo, o poder da cruz, a mensagem da cruz, é de uma instância sobrenatural, acima de qualquer sabedoria humana. E ela nos alcança. Portanto, eu e você compreendemos o Evangelho, não é porque a gente tem um intelecto assim, estudou, é graduado e sabe muito, lê muitos livros. Não, nós só entendemos o Evangelho porque nós entendemos o chamado, o convite de Cristo à sua cruz. E quando nós nos colocamos à cruz de Cristo, nós entendemos pela fé o Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus, nós entendemos tudo que Deus planejou para nós. Na verdade, a palavra do Senhor diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor está dizendo, através do apóstolo João, olha, Deus ama o mundo de tal maneira que ele precisava entender como é que eu vou expressar isso ao homem. Já sei, Cristo na cruz. Cristo na cruz vai ser a expressão do meu amor. A morte de Jesus vai ser a expressão do meu amor para com o homem. Então, quando o homem olha para a cruz, vê a obra de Cristo na cruz, ele entende a mensagem do Evangelho, que é a mensagem de amor. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida, sobre a minha vida. Quando em qualquer situação nós paramos aos pés da cruz de Cristo, nós também somos tomados pela sabedoria do Evangelho de Jesus, que não anula a cruz, pelo contrário, manifesta todo o poder de Jesus e toda a sua obra na cruz do Calvário. Pela palavra, nós nos tornamos discípulos, semelhantes a Jesus. Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não é possível ser um cristão verdadeiro, discípulo de Jesus, senão pelo caminho da cruz. Todos os dias, tome a sua cruz e siga Jesus. Alguns acham até hoje que tomar a cruz é aguentar a sogra. Alguns acham até hoje que tomar a cruz, estou carregando minha cruz, é enfrentar os problemas dessa vida. Não. Tomar a cruz significa um caminho de renúncia, um caminho de submissão, de quebrantamento, um caminho de humildade. Eu quero tomar a cruz. Me deu vontade de gritar, me deu vontade de reclamar, me deu vontade de falar isso, me deu vontade de chutar o balde, me deu qualquer uma das reações da minha natureza carnal. Não vou te obedecer. Minha carne, você vai
para a cruz agora. Eu choro aqui, mas vou chorar aos pés da cruz de Cristo. Eu me humilho, Senhor. Eu me rendo, não é me sentindo mal, é correndo para a cruz de Cristo. Porque a tua palavra diz que eu me torno seu discípulo à medida que eu, todos os dias, tomo a cruz. A palavra do Senhor diz também que pela cruz nós nos tornamos sal e luz. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrange a vos circuncidardes, somente para não serdes perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo está falando aos Gálatas que aquela religiosidade, incluindo os atos judaicos da circuncisão, aqueles atos religiosos todos, de alguém que ostenta, que cumpre toda a lei, aquilo não tem valor. Aquilo, na verdade, nos faz politicamente corretos. E em cada contexto, nós vamos ter elementos específicos que nos fazem politicamente corretos. Então, num ambiente, eu bebo das mesmas coisas que o ímpio bebe para que eu esteja politicamente correto. Eu tenho um linguajar, eu tenho brincadeiras, eu topo algumas coisas para eu ficar bem socialmente. Significa, eu estou querendo ser politicamente correto, eu altero a palavra, eu crio doutrinas, eu tenho um entendimento assim teológico desse modo, de tal forma que é conveniente a mim, e então eu não sofro resistências, eu não sofro perseguição, eu não sofro oposição, minha vida vai assim, ó, bem em todos os lugares, eu sou assim maravilhosamente bem recebido em todas as instâncias da sociedade, mas a palavra do Senhor diz assim que quando eu e você tomamos a cruz de Cristo, nós somos perseguidos por causa da cruz de Cristo. Em outras palavras, nós nos tornamos sal. Nós fazemos a diferença em algum lugar. E nós nos tornamos luz. Nós iluminamos. Eu não estou falando daquele crente chato lá no ambiente de trabalho, na reunião de família, que o tempo está as coisas todas de crente chato. Nós precisamos cair na graça do povo, nós precisamos ser pessoas, cidadãos, profissionais, familiares, de muita excelência, cheios do fruto do Espírito. Nós precisamos conquistar as pessoas, nós precisamos ser servos, nós precisamos amar, nós precisamos servir essas pessoas, mas nós sempre teremos sal e luz. Nós sempre seremos sal e luz. Nós sempre traremos uma diferença entre trevas e o reino de Deus, por onde passarmos. E é a cruz de Cristo que faz isso em nós. A ponto, inclusive, sem nenhum problema, de sermos perseguidos por causa da cruz. A palavra do Senhor nos diz que pela cruz nós somos purificados, nós temos a remissão e nós temos uma herança. Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. É quando nós tomamos o caminho da cruz, quando nós nos submetemos à obra de Cristo na cruz, que a gente começa a entender coisas que naturalmente a gente não entende. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O versículo 15 diz: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada em sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate, e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros.
Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Para eu ser purificado, para eu ser limpo, para eu ser redimido das garras do maligno, eu preciso reconhecer a obra de Cristo na cruz. E é por causa da obra de Cristo na cruz, que o seu sangue foi derramado, que eu e você somos remidos, perdoados. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E então, eu e você recebemos heranças da cruz. Aquilo que vem junto com a obra de Cristo na cruz, que é purificação, santificação, remissão, que é estar de novo reconciliado com Deus e com o corpo de Cristo, com meus irmãos, pertencendo ao corpo de Cristo, tendo fé, tendo os frutos do Espírito, tendo os dons do Espírito, tendo salvação eterna, tendo certeza da vida eterna, tendo bênçãos da autoridade de Jesus nessa terra, heranças da cruz. Aquelas coisas maravilhosas que o homem busca na força do seu próprio braço, na força da grana, aquelas coisas que o homem busca na força do poder terreno, vêm como herança de Deus, de Cristo na cruz do Calvário. Eu e você precisamos entender. A música que cantamos diz: pela cruz me salvou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado. A cruz de Cristo é o lugar de quebrantamento, e eu e você não podemos abrir mão de todos os dias, como Jesus ensinou, irmos para esse lugar de quebrantamento, de rendição, de humildade, onde recebemos purificação dos nossos pecados, limpeza pelo sangue do Cordeiro, onde também recebemos heranças de autoridade do Senhor na cruz do Calvário. O autor aos Hebreus, ele escreve: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E eu quero encerrar aqui. Nós estamos vivendo tempos de desânimo, de cansaço, de desgaste, de opressões, de dardos, de danos. E o autor aos Hebreus vem e diz assim com tanta clareza: para que você não fique fatigado, cansado, desmaiando em vossa alma, considerai Jesus na cruz do Calvário. Considerai a obra de Cristo na cruz. Em outras palavras, eu e você, entendendo toda a mensagem do Evangelho, nós podemos reafirmar: eu estou entendendo, Senhor, que eu preciso me humilhar, ir para a cruz. E inúmeras vezes é literal me ajoelhar, derramar lágrimas, clamar pelo Senhor e me render à cruz de Cristo. Você pode fazer isso agora. Todas as ministrações a gente tem buscado nos colocar em um lugar de altar e confessar ao Senhor e confessar aos irmãos, aos líderes, ao discipulador, à igreja, aos pastores: eu preciso disso. Eu preciso de tais mudanças na minha vida. Eu preciso renunciar, eu preciso alcançar, eu preciso me apropriar. Você e eu precisamos fazer isso no altar do Senhor e declarar: eu preciso. Assim como também queremos ir para esse altar e declarar o que Jesus ordenou. O Senhor Jesus disse: olha, é tudo isso aí mesmo. Se você quiser ser o meu discípulo e me seguir por toda a eternidade, tome a sua cruz todos os dias. Submeta-se à autoridade da cruz. Caminho único de renúncia, de rendição, de mansidão, de humildade, de quebrantamento,
de submissão aos irmãos, submissão às autoridades, submissão à família, submissão à palavra, submissão ao corpo de Cristo. Não um caminho de independência, um caminho de quebrantamento no altar do Senhor. Pai, eu oro por mim, que ministro mais uma vez essa palavra a mim mesmo, Senhor, e ministro aos meus irmãos. Oro por mim, oro por meus irmãos que me assistem, oro por cada um desses que estão aqui comigo fazendo essa gravação, que o Teu Espírito nos tome, Senhor, de tal forma que nós possamos viver aos pés da cruz todos os dias. Colocar nesta cruz de Cristo nossa carne, nossa natureza crucificada, a exposição para a vergonha, para um horror público, de tal forma que nos livremos desta natureza pecaminosa e vivamos essa nova criatura que somos todos os dias. Que possamos Te seguir. Se queremos ser como Jesus, nós também vamos colocar nossa natureza na cruz. Porque aquele lugar não era o lugar de Jesus, mas Ele o tomou por amor a nós. Aquele lugar era o meu lugar, Senhor. Aquele lugar era o lugar de cada um que me assiste agora. E o Senhor foi para aquele lugar por puro amor, por poder, para nos remir. Então agora, Senhor, nos resta colocar a nossa natureza pecaminosa na cruz todos os dias. Nos humilharmos, nos rendermos. Não sermos quem grita, quem busca seus próprios direitos, quem quer na força do braço qualquer coisa, Senhor. Sermos humildes, mansos e humildes como Jesus. E assim desfrutarmos do Teu Espírito que nos conduz em vitória, em qualquer circunstância. Em nome de Jesus, Pai, nos apropriamos da vitória da cruz, assim como a vitória de Cristo, ressurreto, Senhor e Salvador nosso. Amém, Senhor Deus. Amém.